Página 233, questão 12. Se você não fez a questão ainda, dá um pause e tenta resolver sozinho primeiro, beleza? Seguinte, ele quer saber qual ou quais dos fusíveis vão se romper, certo? Para um fusível se romper, a corrente que passa por ele tem que ser maior do que o seu valor máximo permitido. Então, na questão, nós já temos, que o fusível 1 consegue suportar máximo de 2 amperes, enquanto que o fusível 2 e 3, no máximo 1 ampere. Seguinte, primeiro vamos ver a associação de resistores no circuito, certo? Você percebe que tem uma associação mista. Os resistores de 3 ohms e de 6 ohms estão em paralelo, beleza? E depois eles estarão em série com o resistor de 8 ohms. Cuidado, você não pode falar, por exemplo, que o resistor de 8 está em série com o resistor de 3. Isso não é verdade. Porque antes dele estar em série, 3 e 6 estão em paralelo entre si. Ou seja, primeiro você tem que resolver a associação em paralelo para depois você acrescentar essa resistência de 8 ohms em série, beleza? Então, o nosso cálculo de resistência equivalente vai ficar assim, ó. Já vou fazer tudo de uma vez. A resistência equivalente vai ficar 3 e 6 em paralelo, você faz o produto pela soma. Então, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. E depois que você resolver isso, aí você soma com a resistência de 8 que está em série, beleza? Resolvendo essa continha, você vai achar que a resistência equivalente é de exatamente 10 ohms para todo o nosso circuito, beleza? Agora a gente pode fazer o cálculo da corrente elétrica de todo o nosso circuito. Só jogar na primeira lei de Ohm. Corrente é a ddPu sobre a resistência equivalente. Aí fica a ddP de todo o circuito é de 20 volts, ali da nossa bateria, e a resistência equivalente 10 ohms. Resultado, a nossa corrente do circuito é de 2 amperes. Então, olhando aqui para o nosso circuito, a corrente vai sair aqui do polo positivo, 2 amperes, e já vai passar pelo primeiro fusível aqui, ó, fusível F1. Como ele suporta no máximo 2 amperes e a corrente que passa por ele é exatamente 2 amperes, então ele não vai queimar, beleza? O fusível F1 vai conseguir suportar essa corrente, beleza? Agora, cuidado. Chegando aqui, ó, depois de passar pela resistência de 8, a corrente vai se dividir nesse nó aqui. Opa, a corrente vai se dividir nesse nozinho daqui, certo? Na associação em paralelo. Então, parte da corrente vem para o resistor de cima, de 3 ohms, e parte da corrente vem para a resistência de baixo, de 6 ohms. Agora a gente tem que descobrir quanto que vale a corrente em cada um. Bom, vou te mostrar duas formas de fazer isso, certo? Primeiro, vamos fazer análise de potencial no circuito, ponto a ponto, qual que é o potencial. Essa análise é importantíssima, viu? Você tem que conseguir fazer isso para resolver qualquer tipo de problema. Eu vou dizer o seguinte, se minha bateria fornece uma ddP de 20 volts, então eu vou inventar dois valores aqui, de forma que a diferença seja de 20 volts. Eu gosto de fazer o seguinte, no potencial menor, que é o negativo, eu vou falar que vale 0 volts. Então, aqui no potencial maior, eu vou dizer que tem um potencial de 20 volts. Muita gente pensa, professor, mas se o polo é negativo, não tinha que ser um potencial negativo? Não. Esse negativo e positivo quer dizer que o potencial é menor e maior. Só que os valores em si é você mesmo que vai escolher, beleza? Bom, o nosso circuito obviamente já está fechado, certo? Então aqui essa chave, ó, já fechou. Com isso você vai fazendo assim, ó. O potencial só muda quando passar corrente numa resistência. Aqui embaixo vocês percebem que está tudo livre, né? Então continua 0 volts aqui, continua 0 volts aqui também e continua 0 volts aqui também. Seguindo no sentido da corrente agora por cima. 2 amperes estão passando por 8 ohms. Vamos fazer uma conta de cabeça. Qual vai ser a ddP nessa resistência aqui, ó? A ddP é só multiplicar I vezes R, corrente vezes resistência. Quando você multiplicar 2 com 8, vai dar 16 volts. Então, tem uma queda de 16 volts nessa resistência daqui, ó. Posso colocar
que a DDPU desse cara aqui, ó. Opa, a DDPU desse cara daqui vai ser de 16 volts. Então, se era 20 volts o potencial e teve uma queda de 16, então é porque este potencial aqui logo depois será de apenas 4 volts. Belezinha? Agora fica fácil. Olhando para o resistor ali, ó, de 3 ohms, qual que é a DDP na qual ele está submetido? Bom, de um lado nós temos 4, do outro lado nós temos 0, então a DDP é de 4 volts. 4 volts e a resistência de 3 ohms, você pode conferir aí, ó, essa corrente vai ser de 1,333333 amperes. Eu apliquei a primeira lei de Ohm apenas para o resistor aqui de cima, beleza? U sobre R. A mesma coisa embaixo. O resistor de 6 também está submetido em 4 volts, até porque numa associação em paralelo a DDP é a mesma. Quando você dividir 4 volts por 6 ohms, você vai encontrar uma corrente de 0,6666666 amperes. Prontinho, foi assim que a corrente se dividiu, 1,33 para cima, 0,66 para baixo. Você pode conferir que a soma das duas correntes vai dar os 2 amperes de antes, beleza? Outra forma mais fácil de resolver essa daqui seria pensar no seguinte: se a resistência de cima é de apenas 3 ohms, que é metade da resistência de baixo, então onde tem menos resistência vai passar mais corrente. Nesse caso, exatamente o dobro, né? Se tem metade da resistência, tem que passar o dobro da corrente. Então deveria ser mesmo 1,33 em cima e 0,66 embaixo. Prontinho. Agora é só você pensar qual fusível vai queimar. O fusível F1 está de boa, o fusível F3 está de boa, mas o fusível F2 não vai suportar essa corrente de 1,33, já que seu limite era de apenas 1. Então esse fusível vai literalmente queimar, né? A função de um fusível é queimar para poder proteger o circuito. E na hora que ele queima, o circuito ali fica aberto e esse resistor ele não vai funcionar, né? Esse resistor de 3 ohms ele não vai funcionar. Belezinha? Nosso gabarito então fica letra B, o fusível 2 se rompe. Valeu e até a próxima.